Saudamos a todos com a paz de Jesus. Feliz sábado para vocês. Obrigado por esse lindo louvor, inspirador louvor. Antes de começar o estudo da palavra de Deus, eu quero orar com vocês. Oremos ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos como povo teu. Todos aqui querem o céu. Todos os pais querem a salvação dos filhos. Todos nós queremos ir com Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus, é o clamor de cada coração, de cada família. Mas existem tantas coisas para serem feitas, Pai. Nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos corrija, nos discipline, coloque ordem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu peço neste momento que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre cada família, pais, mães, filhos, crianças, e que o Senhor nos prepare para a breve volta, para este dia em que Jesus Cristo descerá em glória e majestade para nos buscar. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, o tema para esta manhã, o último Elias. Pode ser conhecido também como terceiro Elias. Pode ser conhecido também como o Elias do Apocalipse. Como você quiser chamar. O Elias do Apocalipse é o último Elias anunciado em Malaquias capítulo 4. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Ele viveu cerca de 400 anos antes de Cristo. E nesses 400 anos de Malaquias até Cristo não existiram profetas. É um período intertestamentário. Então, este último profeta do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, os versos 5 e 6, fala sobre o último Elias. Leia comigo. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. O que é que você entende por dia grande e terrível do Senhor? Está falando da primeira vinda de Jesus? Este foi o grande dia e terrível do Senhor? Ou está falando da segunda vinda de Jesus? Como você entende? Hein? Segunda vinda de Jesus. Então, antes da segunda vinda de Jesus, teria que vir Elias. E aqui diz o verso 6: qual a mensagem que esse Elias pregaria? E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e tire a terra com maldição. Isto quer dizer que antes da segunda vinda de Jesus, as famílias estariam desestruturadas, as famílias estariam distantes, pais e filhos estariam distantes uns dos outros, pais e filhos estariam em luta um com o outro, a desobediência, a ingratidão. Queridos, esta é a situação prevista por Deus, e colocou Deus na boca de Malaquias esta mensagem, que o último Elias converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Como estão as famílias hoje, queridos? Como estão as famílias hoje? Como você pode preparar a sua família para o céu? Há pais que dizem: eu quero a melhor escola para o meu filho. Qual é a melhor escola para o seu filho? A bilíngue, onde estudam os mais ricos? Ou a melhor escola é aquela que vai preparar melhor o seu filho para um vestibular, para uma faculdade, para uma universidade?
Qual é a melhor escola para os seus filhos? Ou é aquela que vai preparar, embora seja uma escola às vezes feia, que não tem tanta estrutura, mas ela começa a aula com oração, começa com a Bíblia, eles oram dentro da sala de aula. Hoje de manhã, eu perguntei para a Leila: você vai comigo? Ela disse: não posso ir. Ela não pôde vir hoje, porque o nosso netinho, o Logan, está pregando hoje lá na igreja de Daytona Beach. Ela disse: você já não vai poder estar, eu tenho que estar. Queridos, você e eu estamos preparando a nossa família para o céu. É importante na sua vida, na sua família, começar o dia com Deus, lendo a Bíblia, contando as histórias da Bíblia para os seus filhos, antes de ir para o trabalho, reunir a família. É um costume seu, é um hábito que está sendo formado na vida dos seus filhos, das suas crianças, reuni-los ao redor da mesa, abrir a palavra, memorizar os versos áureos, o verso áureo da semana, a história da semana, e repetir, porque a repetição é uma lei do aprendizado. Estamos nós preparando nossas famílias para o céu? Ou a nossa família está naquela correria que pais deitam tarde demais, acordam atrasados, não tem tempo de fazer o culto, é aquela correria, é aquela gritaria, ninguém tem tempo para ninguém, e as crianças saem para a escola correndo. Queridos, como estão as nossas famílias? Estamos preparando os nossos filhos para o céu, de fato? Esta semana alguém me escreveu no YouTube dizendo: nascem muitas crianças todo dia, e como é que vai ser este julgamento? Quando Deus começar a julgar os vivos, as pessoas vão continuar morrendo e as crianças continuarão nascendo. Como é que Deus vai julgar essas crianças? Simples. Deus julga o pai e a mãe. Deus não julga a criança, porque a decisão do pai e da mãe vale para a criança. É assim que funciona. Você pai, você mãe, quer ir para o céu? Você começa o dia com Jesus, trazendo sua criança de berço, sua criança de braço, se assentam juntos e adoram a Deus. A criança está sendo guiada pelos pais para o céu. Os pais se salvam, a criança se salva. Os pais que entraram na arca de Noé com seus filhos se salvaram. Quantas famílias entraram? Uma família. Não poderiam ter entrado dezenas de famílias? Não teria espaço para elas lá dentro da arca de Noé? Teria espaço. As crianças não sentiram vontade de entrar, vendo todos aqueles animais entrando, aquela curiosidade, vindo de dois em dois, em ordem, nada de bagunça, e entrando os animais como que guiados por anjos. Será que as crianças não sentiram vontade de entrar? Por que não entraram? Porque os pais não entraram. Vejam a decisão do pai e da mãe. Quando você decide pelo céu, você decide pelo céu para você, para a esposa e para os filhos que são pequenos, que estão debaixo da sua proteção. Que bênção isso, meu querido irmão. Que bênção. Eu louvo a Deus por isso. Por isso que Josué dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não fica perguntando para o seu menininho, para a sua menininha, para o seu filhinho: nós vamos adorar a Deus ou não vamos? O que você acha? Não, eles não sabem. Você é que decide. Você pai, você mãe, estão no lugar de Deus diante das crianças.
Vocês representam Deus diante da criança. O pai representa o Deus Pai. A mãe representa o Espírito Santo na família. E os filhos representam o Filho de Deus na família, que vivia e viveu sempre em obediência ao Pai. Aí está. Deus está representado na família. E por que a mensagem do último Elias foi uma mensagem voltada para a família? Porque Deus sabia que as famílias estariam desestruturadas no tempo do fim. Ele sabia que a televisão, e o iPad, e o iPhone, não é? Tudo seria infiltrado dentro das famílias, tentando destruir, desunir as famílias, separar pais e filhos. Por isso, queridos, veja como estariam as famílias na segunda carta de Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ver então o verso 1 até o verso 5. Deus mostrou para o apóstolo Paulo a situação das famílias agora no tempo do fim. Leiam comigo. Sabe, porém, isso que nos últimos dias, são os nossos dias, estou falando da nossa geração, estamos vivendo nos últimos dias, sim ou não? Então, sabe, porém, que em nossos dias, últimos dias, tempos trabalhosos sobrevirão, difíceis, porque haverá homens, mas acrescente aí a palavra mulheres também, porque homens no sentido genérico, homens e mulheres amantes de si mesmos, pais e mães que gastam 1 hora, 2 horas cuidando do cabelo na academia e não tem tempo para passar 15, 20 minutos contando as historinhas da Bíblia para o seu filho de manhã e à noite antes de dormir. Não, estou cansado demais, não tem tempo para isso. Tem tempo para a academia, tem tempo para o cabelo, para a unha, mas e a salvação dos nossos filhos? Se você pai, se você mãe não se interessar pela salvação dos seus filhos, eles vão se perder, e você junto. Porque nós recebemos de Deus famílias, filhos, para educá-los para o céu. Educá-los para o céu. Uma coisa que minha mãe, ela não estudou, não fez o primário, não fez ano nenhum de escola, mas ela incutiu na minha cabeça desde que eu nasci: você é de Deus, você é de Deus, eu dei você para Jesus, e eu coloquei o nome de Samuel em você, porque a historinha da Bíblia diz que Ana deu Samuel para Jesus, e minha mãe se inspirou em Ana e deu Samuelzinho aqui para Jesus. Você é de Jesus. Isso foi incutido na minha mente. Nós temos que colocar na mente das nossas crianças que elas são de Jesus. Acima de tudo e de todos, você é de Jesus. Você pertence a Jesus. Quando eu vou orar, porque toda noite antes de dormir, vai a Leila e vou eu até a cama da Laura, depois até a cama do Logan, e a gente ora impondo as mãos sobre a cabeça. Eu faço questão de falar, porque a Laura pertence a Jesus, porque o Logan pertence a Jesus. Dá um bom soninho para eles, que Satanás não venha assustar as crianças com seus pesadelos, porque ele faz isso. Satanás faz isso, assusta as crianças. É a proteção do pai e da mãe sobre as crianças, protegendo-os do mal. Por isso, meus queridos, aqui diz que no tempo do fim as famílias seriam assim, homens e mulheres amantes de si mesmos, só pensam neles, egoísmo. E o que mais? Avarentos, querem dinheiro, querem aumentar a poupança, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos.
orfãs. É assim que estariam as famílias no tempo do fim, sem afeto natural. O amor esfriou. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem só aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Queridos, Deus tem uma mensagem especial para as famílias, porque Malaquias capítulo 4, verso 5 fala do Elias que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Está falando do nosso tempo, antes da segunda vinda de Jesus. E qual seria a mensagem? Porque ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Salvação na família, preparando a nossa família para o céu. Lembre-se que Ellen White, profetisa da igreja, ela foi mãe de 4. Mãe de 4. Então, quando ela escrevia, quando ela falava, ela tinha autoridade. E é tão difícil educar filhos. É tão difícil. É tão fácil perder a paciência. E veja o que a serva de Deus fala no livro Orientação da Criança, página 287. Se os pais querem que os filhos sejam agradáveis, nunca lhes devem falar de uma maneira áspera. Isso pega a mim, pega a você. Qual é o pai que já não falou asperamente com o filho, com a criança? Todos nós somos falhos nisso aí, não é? Ela diz: frequentemente a mãe permite tornar-se irritadiça e nervosa. Isso nunca acontece, né? Salta sobre a criança e lhe fala de uma maneira áspera. Se uma criança é tratada de modo calmo e bondoso, preservará um temperamento agradável. Então, queridos, Ellen White diz que quando ela ia corrigir os filhos, primeiramente ela ia orar. Orava sozinha, para que Deus desse paciência para ela e sabedoria. Depois ia orar com os filhos, com a criança. Orava com a criança. E quando você ora com as crianças, o coraçãozinho delas se derrete. Eu me lembro que meu pai me batia, e me batia muito forte. Eu não chorava. Podia me quebrar de pau. Eu era uma criança que não chorava. Geralmente quando a criança leva uma cintada, alguma coisa que dói, ela chora, não chora? Eu não chorava. Um dia o meu pai resolveu, falou: não vou bater em você hoje, vamos orar. Se ajoelhou comigo. Aí eu me desmanchei em choro. Aí eu chorei. Meu querido irmão, aquilo que a oração não resolveu, nada resolve. Aquilo que a oração não resolver, nada resolve. Nós temos que aprender a orar com os filhos, impondo as mãos sobre os filhos, salvando as nossas famílias. Agora, queridos, a mensagem do último Elias, que teria que ser pregada antes do terrível e grande dia do Senhor, da segunda vinda de Jesus, não é somente para a família. Existe também uma mensagem descrita no Apocalipse, em Apocalipse 14. Ali existe a mensagem que Deus escreveu para que o último Elias pregue as 3 mensagens angélicas. João Batista foi um Elias, não foi? João Batista foi um Elias. Então João Batista foi um segundo Elias. Porque quando perguntaram para Jesus, porque eles estavam querendo saber se Elias viria ou não, Jesus já estava vivendo na terra, e Jesus disse: Elias já veio, é o João Batista, preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Mas existe o terceiro Elias,
E o terceiro Elias diz respeito a você e a mim. Esse movimento profético que nasceu em 1844 com a mensagem profética. Nós somos chamados por Deus para sermos o último Elias. É o último apelo de Deus para a humanidade, as 3 mensagens angélicas. E quando você abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 11, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Aqui você vai encontrar uma referência ao Elias. Apocalipse capítulo 11 tem uma referência ao Elias. Já encontrou aí? Apocalipse capítulo 10 fala do movimento profético do adventista, que nasceu em 1844. E queridos, aqui no capítulo 10, verso 11, termina o capítulo 10 dizendo: e ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Ou seja, esse movimento nasceu para ser profeta, para ser profético, para anunciar a mensagem. E a mensagem que deveria ser anunciada está no capítulo 11, verso 1 e 2. Qual é a mensagem? Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Qual era o centro da mensagem do movimento profético adventista de 1844? O templo de Deus. O templo de Deus é o santuário celestial. Esse é o centro da mensagem adventista. As 3 mensagens angélicas estão centralizadas no templo de Deus. É dali que saem esses 3 anjos, não é? Que voam pelo meio do céu com o evangelho eterno. Agora, queridos, aqui no capítulo 11, no verso 6, é uma referência ao Elias. Capítulo 11, verso 6, é uma referência ao Elias do Apocalipse. Lembra-se? Faça a relação. Capítulo 10, o nascimento do movimento profético adventista. Capítulo 11, verso 1 e 2, o centro da mensagem adventista, o santuário celestial, o templo de Deus. E o que aconteceria durante esse período? Capítulo 11, verso 6, eles têm poder para fechar o céu. Está se referindo a quem? Quem é que no passado fechou o céu para que não chovesse? Por 3 anos e meio. No tempo de Acabe e Jezabel, quando eles governavam o povo de Deus, adoravam Baal, adoravam o sol. Então Deus fechou o céu. Pela oração de Elias, o primeiro Elias, os céus se fecharam e não choveu por 3 anos e meio. E por 3 anos e meio Deus sustentou o profeta Elias na casa de uma viúva, não deixando faltar farinha na panela, não deixando faltar o azeite na botija, por 3 anos e meio. Ele foi sustentado. Essa é uma figura, esse é um símbolo do que vai acontecer com o último Elias. O último Elias é o movimento profético de 1844. O último Elias, o Elias do Apocalipse, diz respeito a você e a mim, meu querido irmão, que temos a mensagem do santuário celestial, a mensagem do juízo de Deus. Chegou a hora do seu juízo. E aqui diz que este povo, este remanescente fiel de Deus, verso 6, leiam comigo, capítulo 11, verso 6. Esses têm poder para quê? Fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quer dizer que existe uma profecia para se cumprir com o último Elias, assim como existia uma profecia para se cumprir com o primeiro Elias. Com o primeiro Elias, ele convocou o povo para o Monte do Carmelo e ali desmascarou os profetas de Baal e implantou o culto ao verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. E agora, com o último Elias, Deus vai montar o cenário. O Monte Carmelo vai ser montado, esse cenário em que os profetas de Baal, que defendem a adoração a Deus no primeiro dia da semana, santificação no domingo. E agora vem os profetas de Deus, os Elias do Apocalipse, levantando a bandeira da guarda do sábado, o 7º dia da semana, o sábado bíblico, como selo do Deus vivo.
E os profetas de Baal e os profetas de Deus vão se enfrentar. E quem vai sair vitorioso? O profeta de Deus, os Elias do Apocalipse. Os últimos Elias sairão vitoriosos. Porque Deus não conhece fracasso. Nesse período de perseguição como nunca houve antes, esse período de angústia que vai acontecer a partir do decreto dominical, meu querido irmão, haverá um período de seca, porque aqui diz o verso 6, 11 verso 6, esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Não, pastor, isso está falando do tempo de Elias, é um paralelo. Por que colocaram Elias no Apocalipse? Para falar que só lá aconteceu, ou para mostrar que o movimento do capítulo 10 também vai experimentar o mesmo que Elias experimentou? Você será sustentado durante 3 anos e meio de seca. O mundo vai estar passando fome por falta de pão, por falta de água, estão passando sede e fome. Mas Elias foi sustentado naquele tempo, e o último Elias será o quê? Sustentado agora. Queridos, é essa mensagem que Deus está passando para o último Elias. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, que está falando das pragas, quando as águas vão se tornar em sangue. E o que mais? E para ferir a terra com toda sorte de pragas, está falando das 7 pragas, todas quantas vezes quiserem. Nada disso vai atingir o último Elias. O último Elias vai passar vitorioso. Queridos, os 3 anjos do Apocalipse capítulo 14, eles têm a mensagem do último Elias. Mas Apocalipse 14, com as 3 mensagens angélicas, não apresentam somente as 3 mensagens angélicas. O capítulo 14 e o verso 14 fala da segunda vinda de Jesus. Essa é a última mensagem antes da volta de Jesus. E quando termina as 3 mensagens angélicas, o verso 14 do capítulo 14 de Apocalipse diz o quê? Olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um como semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Quem é que estava sentado sobre a nuvem? Jesus. E foi clamado e dito: lança a tua foice. O que é isso? A colheita, a volta de Jesus para colher o trigo, a sua família fiel, remanescente, e levá-la para o céu. Lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, que é Jesus, meteu a sua foice, e a terra foi cegada. Queridos, aqui Deus mostra que antes desse grande e terrível dia do Senhor, virá Elias. Para Jesus voltar, o Elias tem que acordar. O Elias tem que parar de correr da temerosa Jezabel, que queria matá-lo. Você não precisa ter medo da Jezabel papal. Você não precisa ter medo do decreto dominical. Você não precisa ter medo do decreto de morte. Você está amparado por Deus, como o Elias do Apocalipse. Deus empenhou sua palavra em sustentar, preservar a vida do seu povo. Queridos, Elias não morreu, foi arrebatado para o céu vivo. E o que está falando? O paralelo, o que ele fala para você? Nesse paralelo, o último Elias também não vai morrer. Nós seremos arrebatados vivos para o céu. Elias não morreu, foi levado para o céu em carros de fogo. Ele foi levado ao céu, foi glorificado. Ele não precisou morrer, estava pronto para o céu. É o tipo dos 144 mil remanescentes fiéis, que também serão arrebatados sem verem a morte. Você, meu querido irmão, quer o céu a qualquer custo? Você, querido pai, querida mãe,
Quer preparar a sua família para o céu? Você quer ser o Elias do Apocalipse, o último Elias? Eu posso ouvir o pai dizendo para o filho Jesus: filho, é hora, chegou a hora de buscar os meus filhos, a minha igreja. Desce, filho, vai em busca deles, porque tudo está preparado, a mesa está preparada, só falta os meus filhos, o último Elias, e aquela multidão que será ressuscitada, glorificada. Só faltam eles. Vai lá, filho, busca aqueles que são meus. Você quer fazer parte desse último Elias, meu querido irmão? Manifeste-se, pai e mãe. Se você levanta a sua mão, o seu bebezinho que está no seu colo talvez não saiba o que é isso, é muito novinho para entender. Mas quando você levanta a sua mão, aos olhos de Deus, você está levantando a mão pelos filhos também, pelas crianças também, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão, e registre no céu esta sua decisão para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Eterno e bondoso Pai, nós, como pais, queremos ir para o céu com os nossos filhos, queremos ser salvos em família. Por isso, como pais, decidimos pela salvação das nossas crianças, dedicando tempo para incutir nelas a Tua palavra, o exemplo de Jesus, o caráter de Jesus. Salva as nossas crianças, nossas famílias, e que o Senhor volte logo nos buscar. Nós queremos ir para esta festa que está preparada para todos os Teus filhos e filhas. Volte logo, querido Jesus. Derrama sobre nós, como pais, crianças e jovens, derrama sobre nós o Espírito Santo. Registra as decisões feitas pelos pais. Cumpre com a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus suplicamos. Amém, Senhor. Amém.